Você que crê, você vai cantar somente crer. Tudo é possível, somente crer. Somente crer. Somente crer. Tudo é possível. Somente crer. Somente crer. Cante. Somente crer. Tudo é possível. Somente crer. Quantos creem, diga amém. Amém. Graças a Deus. Hoje é o dia 26 de junho do ano 2022, um domingo abençoado na minha vida e na sua vida. Graças a Deus. Eu agradeço a Deus pela vida do irmão José Alves. Hoje pela manhã estava em Presidente Prudente, viajou de lá para cá e fez todo o esforço para estar conosco. O senhor nem imagina como é que eu descanso quando o senhor está aí, né? O irmão Sebastião também é uma ajuda muito grande, Momore. E a cada dia Deus está acrescentando as bênçãos na nossa vida, né? Aos Romanos, capítulo 8, versículo 28, está escrito: E sabemos que todas as coisas, o que faz? Contribui juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Amém. Senhor Jesus, só de Ti procede palavras de vida eterna. Se não fosse o Senhor, nós não estaríamos aqui. Mas a Tua graça, a Tua bondade, a Tua misericórdia infinita, que nos amou antes da fundação do mundo, nos tinha visto juntos aqui nesta noite. Fala conosco como o Senhor falou com Samuel, com Enoque, com Noé, com Moisés. Fala conosco porque nós queremos ouvir a voz do Senhor. Nós precisamos ouvir a Tua voz, Senhor. Aceita a nossa gratidão. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Podeis assentar, irmãos. Graças a Deus. Nós começamos este assunto falando do câncer. O câncer, ele fica incumbado numa célula humana durante 20 anos. Sem sintoma, não tem nenhuma coceira, nenhuma dor. Mas quando chega seu tempo de manifestar seu chamado, sua missão destruidora, então começa, dói aqui, dói ali. E se Deus não interferir, se não houver uma intervenção de Deus, a pessoa morre. Eu conheci muita gente que morreu com câncer, mas também eu conheço muita gente que foi curada. A ciência não tem cura para o câncer, mas Deus cura o câncer. Graças a Deus. Citamos também que Judas Iscariote
ficou incumbado no ministério apostólico de Jesus durante 3 anos e meio. E naquela noite da comunhão, quando ele molhou seu pão no prato de Jesus, era um molho assim, então a Bíblia fala, o irmão Brana fala que entrou nele o diabo. Jesus deu uma olhada para ele e disse: vai fazer o que você tem que fazer então, Judas. Naturalmente, Jesus não fez um espetáculo, não expôs Judas. E os demais apóstolos pensaram que ele ia comprar assim alguma provisão, víveres. Mas o irmão Brana disse: ali se manifestou o chamado de Satanás na vida de Judas. Ninguém sabia quem era Judas, só Jesus. Você já pensou? Só Deus sabe o que nós guardamos por dentro, só Deus sabe. Aqui na mensagem Um Manto Usado, pastor Joaquim Gonçalves sempre dizia assim: pastor, se esconda atrás da mensagem do irmão Brana que você fica seguro, A Bíblia, a gente pode chegar aqui e pregar a Bíblia. Eu sou um pregador. A teologia dá muita base para as pessoas que têm a homilética, a exegética, a oratória, se saem bem. Mas para nós, a mensagem do irmão Brana é a Bíblia revelada. Você crê nisso? Diga amém. Aleluia! Por isso a fé de rápido está nas mensagens. Está nas mensagens. Aqui no parágrafo 33, o manto usado, o profeta disse bem assim: Deus faz a chamada. Deus faz a chamada. Por isso que isso não é para quem quer, não é para quem corre, não é para quem paga muito, mas é para Deus que se compadece, que te escolheu antes da fundação do mundo. Se você foi chamado por Deus lá antes do tempo ser tempo, você se sente bem na mensagem do 7º anjo. Você se sente bem. Deus faz a chamada. Deus faz a escolha. Deus faz a eleição, diz o profeta. Deus chamou Samuel quando era apenas um rapaz bem novo. A luz do templo já estava se apagando. O profeta, o sacerdote, o sumo sacerdote Eli já estava dormindo, deitado lá no seu aposento. E o certo é que o moço foi entregue pela mãe no templo, menino, bem menino, desmamado, e ficava por ali varrendo o templo, ajudando alguma coisa, carregando e estudando. E Deus tinha um propósito naquele menino. Quando ele foi se deitar, ele escutou uma voz assim: Samuel. Ele não conhecia ainda a voz de Deus. Tem muita gente, irmão Zé, irmão Mori, que não vem ainda para a mensagem porque não conhece o chamado de Deus. Tem muita gente que conhece o chamado do mundo. Gíria, piadas, futebol,
churrasco, cerveja e essa agitação, mas não conhece o chamado de Deus. Ontem pela manhã, Satanás falou na boca de uma pessoa, dizendo bem assim: eu vou dar um pialo no Walter. O diabo falou. Ele é muito forte. Logo depois eu fui fazer uma caminhada com a minha esposa. Caminhamos 4 quilômetros. Só que quando eu saí, eu levantei a mão e disse: Senhor, nossa vida está nas tuas mãos. Porque o diabo é assim, irmão Fábio, quando ele mira, quando ele foca, quando ele focaliza, quando ele põe um alvo lá, ele provoca tudo que ele pode para te atingir, para te tirar dessa posição que você está. E eu fui caminhando com a minha esposa, observando, e o certo é que Deus nos guardou. Na volta, quando cheguei em casa, meu vizinho fazendo muro assim na divisa, conversando comigo, e ele falou bem assim, falou sobre religião, falou uns palavrão praticamente. Quando eu ia responder, eu vi algo fazendo assim para mim: não. Aleluia! A gente tem que aprender a ser sensível ao Espírito Santo. Me lembrei na hora, irmão Marquinhos. Fui ao mercado com a minha esposa, falei para ela, uma mocinha de 12, 13 anos, me olhou assim e logo fez bem assim para mim. Falei: eu não conheço essa pessoa. As coisas, tudo observando as coisas, e o certo é que a gente tem que observar, porque se o diabo puder, ele te pega em alguma coisa, e enfrentando problemas de família também, e a gente tem que manter assim a posição firme, e havendo feito tudo por um filho, por uma filha, por uma nora, por um genro, por alguém, um parente, a Bíblia fala, Paulo diz: e havendo feito tudo, ficar firmes. Esse é o segredo. Então, voltando aqui, quando Samuel ia deitar, ele ouviu aquela voz: Samuel, chamado de Deus. Ele não conhecia. Depois de novo, Samuel. Depois, Samuel. E ele correu uma vez ou duas, foi lá, Eli acordou: o senhor está me chamando? Não, meu filho, não te chamei. Voltou de novo a chamar, ele correu lá. Não foi eu. Ele entendeu que Deus queria falar com o moço. Mesmo na situação que ele estava com seus filhos, estavam sujando o ministério sacerdotal. O irmão Brana disse que eles serviam a carne melhor para eles, para os amigos, e a mais ruim para os outros, com garfo de 3 pontas. E o certo é que ele falou: Samuel, quando chamar você de novo, diz assim, diga: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E ele foi, e de novo, Samuel, glória a Deus. Mas como que isso invade o coração da gente? E você sabia que Deus mandou esse chamado para nós através dessa mensagem?
feliz é você que escutou e disse: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Aleluia. Amém. Em 1976, quando nos conhecemos, o pai dele era vivo, meu pai era vivo. 3 anos antes eu já tinha descido as águas. Desde que eu batizei, eu prego essa mensagem. E por alguma razão, Deus vem preservando a gente. Me permita dizer isso aqui: Deus me preservou no mundo. Eu não sei o que é um salão de carnaval, baile, mesa assim de bebidas, de bar, essas coisas. Nunca entrei num estádio de futebol. Uma vez eu estava passando em frente do Morenão, desci do carro, o portão estava aberto, tinha um senhor moreno, 70 e poucos anos. Falei: senhor, me deixa entrar aí para me ver como que é um estádio de futebol. Eu nunca entrei. Falei: que é isso? Não acredito. Aí ele diz bem assim: um bom brasileiro conhece o carnaval e o futebol. Eu falei: mas acontece que eu não sou brasileiro. Mas você fala tão bem português. Eu falei: é que eu sou da eternidade. Ei, mas o homem regalou um olho assim. Tá igual o irmão Demétrio, chegou no mercado, todo estranho assim. A moça falou: o senhor é de onde? Falou: são extraterrestres. A moça, alienígena, a moça quase que saiu correndo. E o irmão Branham disse que nós somos alienígenas. Tem a mensagem aqui, né? Deus desceu e falou com Samuel, e o certo que todos conhecem a história, Samuel julgou Israel por 40 anos. Gente, quando Deus escolhe, ninguém desmancha aquela escolha de Deus. Quando Deus escolhe, Ele equipa, tanto o pregador como aquele que canta. Quando você se casa, moça, Deus te equipa para ser mãe, gestante, cuidar da cozinha. Eu já tive moça com rapaz, noivos, o escritório, pastor. Eu estou pensando em não casar mais. Mas por quê? Porque eu não sei se eu vou dar conta de ser mãe. E aquela coisa toda. Eu falei: filha, se Deus está chamando você para esse casamento, Ele vai te equipar para ser mãe. Tem aqui tantas mães vivas, estão bem, sadias, graças a Deus. Pais aqui, né? O irmão Branham disse: Deus chamou Davi. Aonde ele estava quando Deus chamou ele? Vamos trabalhar junto? No meio das ovelhas. Os seus irmãos eram mais de aparência, maiores, e ele estava lá num cantinho das montanhas, cuidando das ovelhas do pai. E Samuel, esse profeta que nós falamos, chegou lá. Deus mandou ele escolher um rei. E todos eles eram bonitos, pareciam um rei. Mas Deus disse: não. Deus não olha a aparência. E o certo é que acabou. Aí ele perguntou para Jessé: não tem mais um? Tem um, mas ele está... É um coitadinho. Manda chamar ele. Nós não éramos os coitadinhos da sociedade? Olha aqui onde nós estamos, na presença de Deus. Glória a Deus. Quando Davi chegou na porta, Deus disse: é ele. O profeta se apressou, pegou o azeite e derramou na cabeça dele. Por isso depois ele compôs um hino: o Senhor é meu pastor, nada me faltará.
Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Quantas vezes Davi sentou em águas tranquilas? Davi levava as suas ovelhas, anota na sua mente, no seu coração, Davi levava as ovelhas do seu pai a águas tranquilas. Por isso que aquelas ovelhas eram pacíficas, não era misturado com bode. Crente misturado com o mundo é a pior coisa que tem. São revoltados e tanta coisa. Deus chamou Davi de entre as ovelhas, irmão Bore, para ser o cabeça de Israel, o rei de Israel. Só que tem uma coisa. Você acha que foi fácil? A gente chega na casa de um irmão, de uma irmã, vê uma casa bonita, um carrão, aquela família tudo bem vestida, todos alimentados. Gente, mas a coisa é difícil. Tem fases. Eu e minha esposa que eu diga agora, né? Todo dia reboca um pouquinho da parede, faz uma coisinha, e a gente fala, meu Deus, não vai acabar nunca, né? Mas no caminho para ser rei de Israel, teve 3 coisas terríveis no caminho de Davi. Vamos pregar junto? Quem que foi? Primeiro, o leão. Depois, o urso. Não foi urso pequeno, não. Tem gente que fala que era um ursinho pequeno. Ursinho pequeno, naquela região é urso grande. Era uma região fria. E depois foi um gigante. Aleluia! Quanto maior o tombo, é maior também. Foi o rei. Mas a caminhada dele, você vai morar na eternidade, pelo menos uns dias, e depois essa terra vai ser reformada para nós, transformada. Só que tem uma coisa, só Deus sabe o que você passa, Só Deus sabe o que você passa com a família, com o vizinho, som alto. E hoje a lei só apoia essa coisa terrível. Mas eu quero repetir, Deus faz a chamada, Deus faz a escolha, Deus faz a eleição, Deus coloca tudo em ordem. Não, numa mensagem o irmão Brando diz, não tem nada fora de ordem. Eu me lembrei do irmão, esqueci agora nisso, do velhinho lá que falou para o pastor Joaquim. Irmão Leopoldino. O pastor Joaquim foi conversar com o irmão Leopoldino, velhinho, moreninho assim, conheci muito ele. Irmão Leopoldino, a coisa está feia, hein? O senhor está vendo? Tanto nudismo na rua, homens se transformando de mulheres, e ele ficava bem assim. Que jeitinho. Pastor, está tudo certinho, cada um está dando o que tem, está manifestando o que tem. Eu falei, meu Deus do céu. Na escola dominical o pastor Joaquim pregou, está tudo certo, não tem nada errado. O errado está no seu caminho, ele está certo em ser errado. Nós é que estamos errados de ter sido chamado por Deus para fazer as coisas erradas. Leia a mensagem daquele dia do Calvário, você vai ver, você vai entender isso daí. É uma mensagem curtinha. Quero seguir, irmão Brana. E cada um que é chamado por Deus e fica no seu devido lugar é uma grande bênção. Glória a Deus. Eu falei para uma pessoa essa semana, cada pessoa no seu lugar ela ajuda. Mas quando você sai do seu lugar para fazer o que é do outro, você atrapalha. Você atrapalha a vida do outro, você se atrapalha porque a sua vida vai ficar em carência.
E a inclinação de cada um de nós demonstra para qual reino nós fomos chamados. Vocês se lembram que eu falei que Enoque nasceu para andar com Deus, Noé nasceu para construir a arca. Estou resumindo, tem muita coisa. Moisés nasceu para libertar o povo de Israel. Josué nasceu para ficar no lugar de Moisés, introduzir o povo na terra prometida. E aí vai, José, Isaías, João Batista, Judas, Pedro. Aí aqui em Perguntas e Respostas, volume 12, parágrafo 62 e depois o 47. Veja o que o irmão Brana diz. Deus tem que te chamar ou você nunca será chamado. Todo dia, quando você acorda e você vê o sol nascer, você acabou de receber uma oportunidade de Deus para você consertar a sua vida. Mas tem gente que o sol sai, o sol entra, o sol sai, o sol entra e nunca toma uma posição por Deus. Tem um parágrafo aí, pastor Walter, por favor. Tem um parágrafo. Pergunta e resposta número 12. Parágrafo 62. Deus, volume 12, perguntas e respostas. Deus tem que te chamar ou você nunca será chamado. A gente fica pensando, Deus chama um de uma família, os demais não são chamados. Deus te chama e não chama o seu vizinho, irmão Sebastião. Deus vai lá na montanha e chama o senhor através de 5 minutos do programa e os outros ficam lá embaixo. O senhor sobe, realmente um disco voador desceu lá e te tirou daquele lugar. Deus te tirou daquela situação que o senhor estava. 40 anos para cá e para lá e para cá, procurando. Mas um dia Deus manda anjos lá. Você vai ouvir isso aqui. Fé para vencer e veio para ficar. 47. Você deve ser chamado ou você será um fracassado. Vamos ver aqui a testemunha disso, irmã Ramona, que nos conhece há muitos anos. Se eu não fosse chamado, irmão Fernando, eu teria fracassado. Foram tempestades, foram ondas terríveis, tanta coisa que eu não entro aqui no púlpito. O irmão Brana disse: a tua chamada te preserva. O que cuida você de pé é a eleição, é a predestinação. Quem não tem eleição e predestinação está se afundando, está morrendo, fraquejando, fracassando. Quem tem eleição e predestinação, Deus cuida todo segundo da sua vida. São Paulo disse aos Romanos, capítulo 9, versículo 16: assim, pois, isto não depende do que quer. A partir de hoje eu vou deixar o cigarro, eu vou deixar a bebida, vou deixar o mundo. Nem do que corre. Eu vou lá para a igreja toda sexta-feira fazer uma campanha de cura divina, eu vou levar dinheiro. Tem gente correndo para a igreja, enchendo o bolso de alguém. Nem do que corre. Tem muita gente correndo para o mundo, correndo para a igreja, correndo para muitas coisas. Mas de Deus que se compadece, de Deus que chama.
Na mensagem Ato do Espírito Santo, parágrafos 37, são vários. O profeta disse: não é aquele que deseja ser, é Deus que o elege a ser. Quando Deus elege, não tem diabo no inferno para demover você dessa posição. Não é se você deseja isto ou não, você não tem nada a ver com isso, é Deus. Gente, eu gostaria que vocês raciocinassem o espiritual nesta hora. Nós não temos nada a ver com isso aqui, é Deus que está fazendo a coisa. Vai ser assim, assim, assim. Por isso que eu nunca me levantei contra as coisas que aconteceram. Para mim tudo é Deus. Teve uma época que o irmão Brana passou por uns apertos na vida, que ele chega a falar que ele passou dentro de um moedor de pau, na serraria tem eles querem fazer pó, eles pegam uma madeira e vai passando ali, vira pó. Sabe o que o irmão Brana disse? Havia muito brana em mim. Então Deus permite você passar, sofre. Aceita que isso é de Deus. Amém. Deixa o tempo passar, deixa o tempo correr, que Deus vai fazer na sua vida o que Ele projetou antes da fundação do mundo. Glória a Deus. Pergunte para alguém na rua se quer ir para o inferno. Não. Pregando em praça pública, orei por bêbados, drogados, prostitutas. E eles diziam assim: eu vou para o céu. Só que isso é uma afronta à Bíblia. A pessoa bêbada, prostitutas, esses transformistas, dizerem: eu vou para o céu. Só que você tem que colocar um porém. Porém, nessa vida você não vai. Você tem que deixar Deus limpar a sua vida. Tem muita coisa que a gente não fala porque não tem direção de Deus. É bom você falar quando Deus te dirige. Amém. O irmão Brana prossegue: Ele, Deus, endurece a quem Ele deseja endurecer. Você já viu? Amadas esposas tomam um caminho, parece que está cheia de coisas boas, mas o coração está endurecido, né, irmão Sebastião? Agora a gente tem que entender que Deus chama uma pessoa numa família de 10 pessoas. Chama o marido, não chama a esposa. Chama a esposa, não chama o marido. Chama o filho, não chama a família. E assim vai. E tem gente que tem um coração duro. Deus fala. O pastor Joaquim Gonçalves diz assim: é um couro seco. Você joga a ervilha e faz barulho. O irmão Brano usou essa expressão. Tem pessoas que ouvem a mensagem do irmão Brana, grita: oh, mas é bom demais. Mas só que não obedece, não é batizada, não faz questão de entrar na comunhão, não sofre a mensagem. A mulher sofre. Quando a mulher é feminina, dona de casa, ela sofre a condição de dona de casa. O homem também. Fico olhando os irmãos aí, Fernando, irmão Luciano, mexe com mecânica de carro. Se chega lá, eles estão debaixo de carro, apertando parafuso. Joãozinho também, filho do irmão Fernando, mão cheia de graxa. O outro está em cima de uma máquina. E assim vai, cada um na sua profissão. Um pedreiro. Fiquei olhando lá em casa, meu Marquinhos, um homem de 67 anos da minha idade, não é aposentado.
doente, tossindo direto, quase torou o dedo lá na máquina, jogando tijolo lá em cima assim. Eu falei, ô Jesus amado, uma friagem cedo. E eu tenho falado a mensagem, era para estar aqui alguns deles. Falta de falar, dar o endereço da igreja, não é. Mas a semente é assim, quando ela vê água e ela tem potencial para germinar, ela nasce. Mas quando ela não é semente para germinar, ela joga um caminhão de água nela. Deus endurece a quem Ele deseja endurecer. Ele endureceu o coração de Faraó. Para quê? Para Deus mostrar seu poder. 10 pragas caíram no Egito. Eu vi o irmão Branda dizendo que essas pragas já estão na terra há muito tempo. E eu estava lendo que o Papa falou uma frase e o mundo todo está todo tremendo. O Papa disse: a Terceira Guerra Mundial começou. Está em todos os jornais aí. Não é porque ele disse que a Terceira Guerra Mundial está em curso que realmente, enquanto a noiva de Jesus estiver aqui, não vai sair aquela bala da Terceira Guerra Mundial. Antes, Deus tira cada um de nós. Glória a Deus. Glória. Sabe o que o irmão Branda disse? Eu fiquei muito tempo parado assim, saboreando aquilo. Igual quando a gente come um mousse de maracujá. Você faz aquele gosto, sabor na boca, gostoso. E eu vi o irmão Brando dizer: daqui a uns dias vai descer grandes naves. E algo vai descer no seu coração. A mesma coisa lá no capítulo 4 de Apocalipse. Subir cá, vamos embora. Chega desse mundo. Glória a Deus. Você entra, nós entraremos e ó, 100.000 quilômetros por segundo. Acabou, vamos embora. Que tempo maravilhoso será. Eu não sei como vai ser essa nave. Deus mandou uma nave em forma de carroça de fogo, cavalo de fogo, para levar Elias. Amém. Enoque andou com Deus 365 anos. Possivelmente ele subiu uma escada, ninguém viu. Daqui a uns dias, Mombrana disse, vão dizer assim: cadê papai? Cadê mamãe? Foi embora. Aí as pessoas nas denominações vão cantar: onde está aquele povo barulhento? Onde está aquele irmão? Como é que é, Bondé? Onde está aquele povo de Viamã? Aleluia. Acabou. Amém. Aleluia. Fica firme, dê um passo de cada vez. Espere pelas orientações de Deus na sua vida. Daqui a uns dias nossos corpos vão evaporar e nós apareceremos do outro lado. Aleluia. Aguenta firme. Aguenta firme. Está quase. Aleluia. O irmão Brando toda a vida não disse: observe a Rússia, observe a Rússia. Olha aqui que a Rússia está fazendo. É tempo de arrebatamento. O profeta diz, eu estava vendo ontem à noite, o irmão Brana diz assim, na marca da besta ele diz isso: a Rússia tem um míssil nuclear que vai destruir o Vaticano em 1 minuto. Deixa eles fazer o que eles querem fazer. Deus disse: minha é a vingança, diz o Senhor. É verdade. Deixa os parentes, amigos te massacrar. Deixa, vai caminhando devagarinho.
Você já pensou o lamento, o grito que vai ser na tribulação? Sumiu meu pai, sumiu minha mãe. Mas o irmão Braina diz, estou cansado de dizer aqui, cansado não, já falei várias vezes. O irmão Braina diz assim, talvez 1 em 100 milhões de pessoas vai pensar, será que foi o arrebatamento? 1 em 100 milhões é uma cifra extremamente alta. Subiremos para encontrar com o Senhor nos ares. Pensa bem, gente. Eu estava pensando ontem, hoje, eu venho pensando, cheguei até a pensar que eu estou quase morrendo. Comecei a pensar demais nos irmãos que estão do outro lado. Irmão Salomão, a minha sogra, povo bom. Os pastores que nos abraçamos por muitos anos, o jeito de cada um, andei muito com o pastor José Berto, hoje seu filho é evangelista em Goiânia, o jeito de sorrir, o jeito de pregar, a maneira de falar sincera. O que falta para a gente sair daqui desse planeta sujo, imundo, cheio de pecado? E a nossa conclusão, dia após dia, é que o povo desse planeta sujo só quer cerveja, mulheradas, futebol, piada suja, pinga. O nosso gosto é de outro planeta, é de outro sistema. Moisés tem um incômodo lá do seu lado, um som alto. Eu também tenho, aqui também tem. Eu duvido quem que não tem um som alto aqui te incomodando. Tum, 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 tum. E tem hora que você não pode nem orar, nem ler, meu Deus. Compra um negocinho de ouvido, põe lá e deita e dorme. Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, disse, irmão Brana, ele diz que o pregador tem que ser cego de um olho e surdo do ouvido. Eu tenho um ouvido aqui, que quando eu morei em Anastácio, na escola presbiteriana, entrou uma mariposa e nunca saiu. Eu só sei dizer que eu passei num arame aqueles arame de carneiro, fio de arame assim, ó, farpado. Eu não sei como que eu passei ali até hoje. Então eu fiquei doido, né? Aí esse ouvido aqui fez falei, glória a Deus, né? Aí quando eu quero dormir eu vou, tampo esse aqui, ó, certinho. Aí quando eu quero escutar eu deixo esse lado aqui, faço de conta que estou roncando, mas estou escutando, né? Graças a Deus, aleluia, coisa boa, né? Eu duvido, até a tristeza está batendo palmo no seu coração. Aleluia! Deus endurece a quem Ele deseja endurecer. Ele endureceu o coração de Faraó. Ele endureceu o coração de Nabucodonosor. Vê a história. Veja quem foi Nabucodonosor. Comeu capim, para aprender que grandeza não leva a nada. Ele endureceu o coração de Herodes. Um dia lá se assentou no trono e todo mundo paparicando o rei. Que coisa boa, que luz sagrada, com a roupa brilhosa. Todo mundo sabe o que aconteceu. De repente começou a sair bichos no nariz, pelos ouvidos. É o que está acontecendo com o povo hoje, irmãos. Tem gente que está morrendo com um bicho na boca, com o nariz, escuta demais, fala demais, vê demais. A menininha na China estava com a sanguessuga na garganta, toda hora limpava a garganta. Mãe, o que é isso? Levou no médico, era uma sanguessuga aqui dentro. O que tem de bicho dentro das pessoas, o que tem de demônio dentro das pessoas. Só que tem uma coisa, se você puder ver
pudesse ver a luz que está nesses homens, nessas mulheres, você também daria glória a Deus. Há uma escuridão que cobre o mundo. Nós estamos andando aqui, Deus olha aquelas luzinhas no meio da escuridão. Você já viu o vagalume lá na fazenda de noite, Zé? Você está sentado na área escura? Sentei lá no Monte Sebastião, na antiga fazenda. A gente olhava assim os vagalumes na noite escura. Para onde vai esse vagalume? Glória a Deus. Para onde vai? Para onde vai? E o certo é que ele morreu na frente de todo mundo, comido por vermes. Que morte sufocante e horrível, não foi? Ele endureceu o coração de Hitler. Que homem que é o mais citado no mundo. Hitler, de maldade, é citado como o mais mal na terra. Engraçado, não fala de Nero. Essa cirurgia que as mulheres fazem, como é que? César. Eliana veio do César Nero. Ele mandou abrir sua mãe para ver de onde ele tinha saído. E ele tinha prazer de colocar seus amigos, que o traíam, braço numa mula, um braço na outra, com cordas, as pernas, batia nas mulas e você já imaginou o que acontecia? Homens maus. Judas não morreu ainda. Só que tem uma coisa, Pedro não morreu ainda, João não morreu ainda. A sombra do apóstolo Pedro curava lá, mas a sombra desses Pedros aqui, dessas Marias aqui, está curando também. Aleluia. Por isso você pode dizer assim: o Senhor é a força da minha vida. Aleluia. Aí o profeta diz assim: ele tem misericórdia de quem ele tem misericórdia. Isto é certo. Não importa quem seja você, que posição você tenha. Se você é o presidente da república, ou se você é um vagabundo na rua, não faz nenhum pouquinho de diferença. Deus tem misericórdia de quem ele tem misericórdia. Aleluia. Eu vou atingir só um pouquinho aqui, vou ter que deixar para depois. Parágrafo 38, o irmão Brana segue. E antes do começo do mundo, e esse antes, o irmão Brana diz que os anjos foram criados, estou repetindo, 100 milhões de anos antes da terra ser colocada em ordem. Esse antes é muito além desses 100 milhões de anos luz, lá em alguma era na eternidade. Você viu agora o tanto que Deus é grande, é profundo. Como Deus é só Ele mesmo. E antes do começo do mundo, Ele, Deus, ordenou que tantas pessoas através das eras, seja quem elas fossem, seriam salvas. Eu tive um irmão, Venceslau, você conheceu, que faleceu. Um dia a gente conversando sobre Efésios capítulo 1, predestinação, tudo. Eu disse: nós
fomos programados por Deus para existir, cada um no seu tempo, para dar testemunho da eternidade. Ele não era um teólogo, mas era um homem um missionário muito ativo. Falou, mas você está me deixando confuso. Quer dizer que é como um programa assim, ele quis dizer de computador, programado. Eu falei, exatamente. Esse programa aí de computador, isso aí já estava na eternidade. Amei a Jacó e aborreci Esaú, antes deles serem concebidos no ventre. Falei, nós somos programados para fazer o bem. Tem gente que foram programadas para fazerem o mal. Fomos programados para aceitar. Tem gente que foi programada para rejeitar. Fomos programados para obedecer. Outros foram programados para desobedecer. Por isso que você sofre, como a dona de casa, como um homem da casa, você sofre. Irmão Brana disse, você que é espiritual, não misture o espiritual com o carnal, não vai dar certo. E cada um que ele ordenou virá a ele. Jesus disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu conheço-as, e elas me seguem, as minhas ovelhas. Adoção, volume 4, parágrafo 178, o profeta diz, Deus, através de sua presciência. O que é presciência? É conhecimento antecipado dos eventos futuros. Deus, ele conhece antes de você pensar, antes de você imaginar, ele já sabe. Deus, através de sua presciência, viu exatamente quem seria salvo e quem não seria salvo. Aí o Inico, o filho da serpente, vem e diz assim, Deus é injusto. Deus é injusto, Deus é o dono de tudo, Deus faz o que Ele quer. Deus deu, Deus tomou, bendito seja o seu nome, bendito seja o nome do Senhor. Não foi assim que Jó disse? E por causa daquilo o profeta disse, Deus acrescentou o dobro para ele, o dobro. Então, como Deus viu o futuro, quem o aceitaria e quem não o aceitaria? Então ele mandou Jesus para salvar aqueles que ele já tinha escolhido. Pensa bem, irmã Ramona, irmã Laura, Deus já tinha escolhido. Quem é o homem para ficar imaginando? Porque não sei o que e tal. Está vendo, irmã Cláudia? Está vendo, irmã Nayara? Está vendo, Gabriel? Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido, mas os escolhidos. E a primeira vinda de Jesus foi para o mundo, São João 3,16. Mas a segunda vinda de Jesus agora é só para a noiva. Jesus não está mais preocupado, Jesus Cristo não está preocupado com o mundo, não. Porque as bombas atômicas vão derreter esse planeta. 2 Pedro 3,7. Mas o dia do Senhor virá como um ladrão de noite, em que os céus passarão com grande estrondo. Pensa bem, que estrondos, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, Pedro disse. Pedro foi o homem que mais teve intimidade com Jesus. É o quadro lá de casa. O que será que Jesus está falando para Pedro?
Jesus confidenciava muita coisa para Pedro, separado do grupo. Mas antes disso, Deus está nos equipando com esse conhecimento da mensagem para nós, subir. Emoção na igreja não prepara a igreja. Campanha de cura divina não prepara a igreja. A igreja fica saltando, pulando e tal, não prepara a igreja. O irmão Brana disse: o ensino é como pisar em cima de gelo fino, mas é o que posiciona a igreja. Glória a Deus. É o que posiciona. Ele mandou Jesus para salvar aqueles que ele já tinha escolhido. Deus nos escolheu. Vamos falar junto? Deus nos escolheu e deixou Jesus vir e pagar o preço. Preço de quê? Aí vem essa pergunta. Preço do nosso resgate? A nossa condição original de filho de Deus precisou da morte dele. Por isso custou o sangue do varão perfeito. Ele não tinha nada. Um ladrão criticando Jesus disse: se tu és o Cristo, se tu és o Filho de Deus, desce da cruz, salva o Senhor e nós também. Alguém se lembra do que o outro falou? Nós estamos aqui porque nós merecemos, mas ele não fez nada. Ele nada fez. Aí ele falou: Senhor, lembra-te de mim quando entrar no teu paraíso. Aí Jesus consertou ele. Hoje mesmo estarás comigo no meu paraíso. Porque para o reino só foi ele. O irmão Brando diz que Deus habita só. Deus é tão santo. O profeta disse, eu estou dizendo palavras de William Branham, o sétimo anjo. Deus é tão santo, tão puro, que os anjos são imundos diante dele. Pensa bem, gente. E nós, em relação aos anjos, nós somos imundos. Só que quem tem mais graça diante de Deus? Esses homens, essas mulheres ou os anjos? Somos nós. Aleluia. Aleluia. Por isso o irmão Branco diz que em volta da terra haverá milhões de anjos, todos com a cabeça assim, olhando para nós. Como é que eles conseguiram? Como é que eles conseguiram? Anjo não chora, anjo não sorri. O irmão Branco diz: anjo não tem sangue, não tem sentimento, eles foram criados só para glorificar a Deus. Santo, santo, santo é o Senhor Deus dos exércitos. E de novo, tem os turnos, santos, são milhões, gente, pensa, você escutar milhões e milhões e trilhões de anjos falando assim na eternidade. Santo, santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. E quando chegarmos ali num corpo transformados, desde aquele portal de ouro e aquela grande pérola em cima, bilhões de anjos de um lado do outro, todos perfilados, se encurvando perante nós. Se você não chora aqui, você vai chorar lá. Você tem que aprender a chorar aqui. Você tem que aprender a dar glória a Deus aqui, glorificar aqui, porque lá você não vai ficar extasiado. Como que eu vim parar aqui? O muro da cidade vai ter 100 mil quilômetros de altura. A mesa das bodas do Cordeiro vai ter 160 mil quilômetros de extensão, diz o profeta. 100 mil milhas. O profeta fala até o tamanho da mesa das bodas do Cordeiro.
E o rei passando, enxugando as nossas lágrimas. Chora mais não, chora mais não. Viu? Não chora mais não, não chora mais não. Terminou tudo. Terminou tudo. Amém? Como é que termina, né? Como é que termina, né, irmão Sebastião? Mas eu tenho que concluir essa parte. Tem muita coisa boa ainda. Eu não pensei que ia demorar, mas nós vamos seguir essa mensagem mais um tempo. Amém? Amém. Glória a Deus. Então, isto custou sangue do varão perfeito. Aí o irmão Branco diz: por isso há uma mensagem que chama o eleito de cada era para perto de Deus. Porque o eleito não vai ficar fora, ele entra de qualquer jeito. Eu nunca vi na Bíblia, nem na mensagem, uma frase que é dita aí fora: se não vem ter o amor, vem imperador. Não tem isso, nunca vi. Eu penso que Deus providencia uma maneira difícil para nós, eu não sei como. Você pode até vir chorando, mas nunca vi escrito. Nunca vi escrito. Eu gosto de me basear no que está na Bíblia e na mensagem do irmão Branham. O profeta diz: fiquem com o que está nas fitas. Olha que coisa maravilhosa o pastor Joaquim pregando aí, o irmão Branham pregando. Esteja certo de Deus. Esteja certo de Deus. Volte para casa certo que você está certo. Amém? Volte para casa dizendo: eu estou no que é certo. Amém. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus. Eu vou parar bem aqui, vou anotar, aí eu volto um pouquinho aqui na adoção 4. Aí a gente segue no próximo culto. O próximo culto é Santa Ceia, né? Mas aí a gente vai indo como Deus quiser. Vamos orar. Senhor Jesus, aceita a nossa gratidão pelo privilégio que o Senhor nos concedeu nesta noite. Continua abençoando, guardando a cada um dos meus irmãos. Sela esta mensagem tão simples em nossos corações. E volte conosco para casa. Nos dá uma boa noite, um bom descanso. Toma controle da nossa vida, do nosso ser. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Aproveitando que os gravadores estão ligados ainda, eu quero cantar um corinho com a igreja. Esse: faz de mim, Senhor. Glória a Deus. Eu vou tocar. Glória a Deus. Todo mundo conhece, né? Faz de mim, Senhor, um santuário puro e santo e verdadeiro. Com gratidão eu faço esta oração. Santuário para teu louvor. Canta com as mãos levantadas e adorando. Faz de mim, Senhor, um santuário. Cante. Puro e santo e verdadeiro. Com gratidão eu faço esta oração. Santuário para teu louvor. Amém? Quantos foram abençoados, diga amém. Amém. Graças a Deus.